Olá, queridos irmãos e queridas irmãs e amigos que nos acompanham no canal da Igreja Camaçari. Hoje seguiremos com a leitura da série Palavra, Vida e Edificação, do nosso alimento diário, cujo tema geral do volume 2, Mensageiro de Cristo. Estamos na semana 4, hoje, sexta-feira, e a leitura bíblica de hoje é: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. João 6,63. O tema dessa sexta-feira é: a palavra de Cristo precisa circular entre nós. Em Efésios capítulo 3, versículo 7, lemos: o dom da graça de Deus a mim concedida. E no Evangelho de João lemos que Jesus Cristo é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Capítulo 1, versículo 14. Com isso, podemos concluir que a graça que recebemos se converte em verdade. Mas como isso ocorre? Em Efésios, falar sobre o mistério de Cristo, Paulo explica que por meio da igreja, os principados e potestades que se rebelaram contra a autoridade de Deus conhecerão a multiforme sabedoria de Deus. Capítulo 3, versículo de 6 a 11. Em razão disso, que nós temos um canal que dispensa a palavra profética, traz a revelação do mistério de Cristo e supre a igreja com o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Isso não é teoria. Essa palavra precisa circular entre nós por meio da imersão, a fim de ser inculcada em nosso coração. Essa palavra é o próprio Cristo. Quando a palavra é gravada em nosso coração, Cristo passa a habitá-lo. E quando percebemos, estamos dormindo com Deus, acordando com Deus, estudando com Deus. Enfim, Cristo passa a habitar em nós em todo o tempo. Efésios capítulo 3, versículo 17. Ele passa a morar em nossa mente, ocupando-a com a palavra e consigo próprio. Nossa emoção, que é tão frágil, começa a ser preenchida com Cristo. O Senhor também preenche nossa vontade e perdemos interesse em fazer coisas que antes fazíamos. Essa tem sido a experiência de muitos adolescentes que estão praticando a imersão na palavra e a transcrição das mensagens. Assim vamos compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e o conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Efésios capítulo 3, versículo 18 e 19. Antes podíamos não entender nada, mas de repente a imersão na palavra nos tem enchido de amor. Quando isso acontece, passamos a servir com os demais irmãos e nos enchemos de amor por esses irmãos e pelas pessoas a quem pregamos o Evangelho e de quem cuidamos. É dessa maneira que a graça preencherá todos os nossos vazios com Cristo e o encherá todo o nosso ser da verdade, da realidade. Assim, já não seremos mais falsos, já não seremos mais ocos, mas cheios de realidade e verdade, porque estaremos cheios de Cristo. Por isso que no versículo 19, do capítulo 3 de Efésios, lemos: conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados ou preenchidos de toda a plenitude de Deus. Ser preenchidos até a plenitude de Deus é ter a realidade de Deus em nós. Foi com esse propósito que o Verbo se fez carne, habitou na terra e armou tabernáculo entre nós, cheio de graça,
essa graça flui para nós e produz a verdade em realidade. A revelação, como será preservada a unidade da igreja? Está em Efésios 4. A igreja, a unidade não se dá apenas por afinidade, isto é, não se refere a um grupo de pessoas que se ajuntam por ter certa afinidade. A unidade da igreja é por meio do Espírito. O Evangelho de João, Jesus disse que sua carne é a verdadeira comida e seu sangue é a verdadeira bebida. Capítulo 6, versículo 55. Ele também disse que se comesse da sua carne e bebesse do seu sangue, teria vida. Versículo 56. Diante dessas falas, até os próprios discípulos ficaram escandalizados e muitos se afastaram. Mas então ele explicou: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Versículo 63. Você sabe quando é que a palavra se transforma em Espírito e vida? É quando ela está em movimento. O Espírito é como a água que flui. João 4, 13 a 14 e 7, 38 e 39. Por isso a palavra que o Senhor nos fala não é uma palavra parada, mas uma palavra em movimento. E a única maneira dessa palavra estar em movimento é ser praticada por meio do corpo de Cristo. Ou seja, através da imersão. Nosso corpo é o único lugar em que nosso sangue circula. Deus não criou uma organização religiosa, mas sim o corpo de Cristo para que o sangue circulasse, isto é, para que o Espírito e a palavra circulassem entre nós, ou seja, de todos os membros do corpo de Cristo. É assim que a nossa unidade ela é vivida. Louvado seja o Senhor. Que Deus abençoe você, amado, nesse dia.